Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, este é o Política Impura, o programa que analisa as notícias que marcaram a semana política. Comigo tenho o Henrique Prior, o nosso comentador. Olá, Henrique. Olá, Sara. Muito bem, para começar temos aqui a notícia sobre o novo banco que vai avançar com o processo de rescisões e reformas antecipadas. Isto tudo vai levar ao despedimento ou à saída de 400 trabalhadores. Estava à espera disto, Henrique? Já depois da venda do novo banco ao Lone Star, estava-se à espera disto, porque para a Lone Star a eficiência do banco implica um despedimento de cerca de 1.100 trabalhadores. Isto é, 1.100 trabalhadores que vão sendo absorvidos, no fundo, pela Segurança Social. Isto é, a Segurança Social é que passará a pagar grande parte, desde já, subsídios de desemprego que vai ter de pagar. Mas, para além desta forma de diminuir os custos e otimizar os lucros, a Lone Star fez com o Estado um acordo que não se sabe bem em que termos foi e que devia ser bem esclarecido. Porque, afinal de contas, já temos aí a informação de que o Estado precisa de investir 3.000 milhões no novo banco. O que é isto? A que propósito é que vem tanto dinheiro, depois do Estado já ter investido tanto dinheiro no novo banco, depois de ter, antes disso, ter metido no BPN e mais um banco, escapa-me agora o nome, um banco que valia cerca de 700 milhões de euros e o Estado meteu lá 1.100 milhões de euros, já no tempo do governo de Passos Coelho. E nós continuamos com uma banca que é um autêntico sorvedor de dinheiros. Isto é, o Estado não tem dinheiro para pagar ordenados, o Estado não tem dinheiro para pagar pensões, o Estado não tem dinheiro para investir, mas tem dinheiro para queimar na banca. E tudo se passa impunemente. Nós não sabemos o que é que se passou até agora com essa gente do BPN. Sabemos que o Dias Loureiro, um dos administradores do BPN, passeia a sair de Jaguar em Lisboa, placidamente, sorridente. Outros, eventualmente, o Oliveira Costa está a ser julgado, mas não se sabe nada do julgamento. Sabe-se de muita coisa, mas do Oliveira Costa, nada. Daqueles que fizeram o Estado meter já 7.000 milhões de euros no BPN, sobre isso reina um mais completo silêncio. Será que isso terá a ver com o facto do BPN ter sido uma criação do ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva? E do seu Estado-Maior? É curioso como o Ministério Público, tão ávido de pôr cá para fora notícias sobre tudo e mais alguma coisa, relativamente àquilo que realmente interessa, não põe notícias cá para fora. Não sabemos absolutamente nada do que se passa. Quando muito, constatamos que o Dias Loureiro anda aí, como diz o bom povo, na fresca ribeira, que está bem, recomenda-se, e os nossos 7.000 milhões de euros, isto é, todo o orçamento, ou praticamente todo o orçamento do Ministério da Saúde no ano, estão no BPN. Pois. É assim a nossa justiça. Para além de que os próprios processos de crime relativos ao novo banco, ou melhor, ao BES, tudo isso
está no segredo dos deuses, ninguém tem informação nenhuma, não há qualquer fuga de informação. O Ministério Público, que é tão ávido de informação e que nós não temos dúvidas de que passa informação para os Correios da Manhã, para a Sábado e quejandos, o Ministério Público relativamente a isso não passa informação nenhuma. Mas o que é grave é que nem sequer deixa os próprios advogados de assistentes no processo consultarem muitas vezes os próprios processos de crime e toda a informação que existe nos processos de crime. É assim a justiça em Portugal. Bruxelas também tem uma visão muito pessimista em relação ao novo banco. Com o seu relatório publicado, não vê aqui o caso melhorar, não é? Não vê o caso a melhorar, nós vemos, infelizmente, porque o Lone Star é um fundo, nem está bem a ver o que é que ele pretende fazer do novo banco. Provavelmente aquilo que vai fazer é vender, obter lucros, depois de ter recebido o novo banco ter recebido milhões e milhões e estar limpo, e então vai fazer a Lone Star irá fazer rios de dinheiro com o dinheiro do povo português. É assim, ultimamente, relativamente à banca, têm sido esses os negócios dos vários governos, que começou com o governo do Sócrates, passou por o governo do Passos Coelho e está agora no governo do António Costa. Outra questão que tem marcado a atualidade bastante, tem sido os problemas relacionados com as adoções da IURD. Que é que esta semana ficamos a saber que há mais informações que podem comprometer bastante aqui a Igreja do Reino de Deus. Claro, a Igreja Universal do Reino de Deus, só por obra e graça do Espírito Santo é que é considerada uma igreja, porque na realidade aquilo não passa de uma seita onde muitas vezes o crime está presente, e uma seita que vive à custa do sofrimento de muita gente. A riqueza imensa dessa seita permite-lhe fazer coisas como esta e ter posições privilegiadas face ao Ministério Público, nomeadamente no caso da adoção. Aquilo que se verifica, e pessoalmente tenho conhecimento de vários casos em concreto, que um cidadão impoluto, um português impoluto, um casal de portugueses impoluto, com boas condições, com ótimas condições para dar a qualquer criança que necessite ser adotada, anda 2 e 3 anos ou mais para adotar uma criança. Mas no caso da IURD, aquilo vai a passo acelerado. Um ano, nem um ano, as crianças são adotadas. E muitas vezes os pais nem sequer são ouvidos. Neste caso, houve uma mãe que veio à televisão dizer claramente que não foi ouvida no processo de adoção de filhos. E a situação dessas crianças adotadas deixa muito a desejar. É tempo de se enfrentar com clareza esta situação, porque a IURD não está acima da lei. Mas quem são as responsabilidades? A IURD não está acima da lei, mas como é que conseguiu? É que estes casos remontam também muito à década de 90, mas não havia lei. Mas parece que continua assim. Mas parece que continua assim. A IURD tem sido altamente facilitada nas adoções que tem promovido. O Parlamento deveria investigar claramente esse tipo de situações e devia, porque há legislação que contempla isso, não precisamos de mais legislação. O Parlamento devia obrigar de uma maneira muito rigorosa ao cumprimento da legislação já existente, que leva em conta, acima de tudo, os supremos interesses da criança. Pois. E
leva em conta também este princípio que, por um princípio de interesse superior da criança e também levando em conta aquilo que é constitucionalmente protegido, que é a maternidade e a paternidade, que tudo isso seja tido em conta em qualquer adoção. Que não haja adoções sem os pais serem ouvidos. Que não haja adoções que deixem dúvidas sobre a vontade dos pais, a aceitação dos pais sobre essas adoções e sobre a capacidade ou incapacidade dos pais para terem consigo aquelas crianças. Pois, porque essa mãe que foi entrevistada pela TVI era mesmo barrada. Ela contou que era barrada, queria ir lá ver a filha, acho que era a filha. Sim, uma filha. E era-lhe totalmente barrada, a visita. Sim, era-lhe totalmente barrada, porque não há a proteção, no fundo não há a proteção da paternidade, da maternidade, como devia haver. E isso devia ser protegido com clareza. Não sei se convém haver legislação que materialize os preceitos constitucionais, mas é importante que os preceitos constitucionais, que por si sós são a lei suprema e que, portanto, precedem toda a legislação, esses preceitos constitucionais devem ser claramente postos em prática. Muito bem. Agora passemos para aqui a situação da CTT, que parece que vai entregar aos acionistas mais do dobro dos seus próprios lucros. Como é que isto é possível? É um saque. É um saque. Os CTT estão a saque. Era uma empresa que, antes de ser privatizada, funcionava muito bem. Pois. E exercia a distribuição do correio e serviços anexos com a distribuição do correio de uma maneira que era invejada em todo o mundo. Tínhamos o melhor serviço, ou um dos melhores, se não o melhor serviço postal mundial. Neste momento as cartas perdem-se, os serviços atrasam-se e aquilo que nunca foi permitido aos Correios, quando eram públicos, que foi abrir um banco dentro dos Correios, foi permitido aos privados. E os privados estão agora a, pura e simplesmente, afastar-se da gestão dos Correios em si, para se voltarem para a gestão bancária. Ora, o Estado devia pôr cobro a isto. E o interesse público de um serviço postal, e nomeadamente, atenção, o serviço postal, aquilo que vemos são os carteiros de 6 em 6 meses mudam. Pois. A utilização do trabalho precário e de gente sem formação é absolutamente a regra de ouro, o dia-a-dia da vida da distribuição postal em Portugal. E isso não pode ser. Nós tínhamos carteiros que conheciam toda a gente porque estavam numa rua há anos e conheciam toda a gente. E esses carteiros sabiam onde a vida das pessoas e, portanto, se eventualmente não estava em casa, deixavam a carta, muitas vezes até a um vizinho, olha, entregue-lhe esta carta registada, e o vizinho entregava. Agora não. Agora nada disso se passa. Porque os carteiros não conhecem ninguém. Não. E não são capazes, muitas vezes, eles não sabem, enganam-se. Como tem muita correspondência para distribuir, aquilo é distribuído à pressa e aquilo que devia ir para o 150 vai para o 250. O que havia de ir para o 250 vai para o 150. Para os números de portas, estou a falar em números de portas, obviamente. Sim. E aquilo que devia ir para o 5º andar vai para o 4º. E aquilo que devia ir para o 4º vai para o 5º. É assim, todos os dias nos deparamos com este tipo de situações. Será que o Estado não tem força, é totalmente impotente para assistir a isto? E será que o Estado aceita uma situação destas em que os Correios distribuem em dividendos mais do que os próprios lucros? Isto é, a empresa está a ser descapitalizada? Pois. Os capitais próprios da empresa só é possível isto através da destruição dos capitais próprios da empresa.
os capitais próprios da empresa, o que é feito a isso? Não há qualquer investigação sobre o assunto? Nós esperamos que o Estado cumpra o seu dever, porque é o dinheiro de todos nós que está ali nos Correios. Outra notícia e acontecimento que abalou pelo menos o mundo desportivo e do futebol foi a Operação Etopeira. Mas que novos acontecimentos são estes? O que é agora isto da Etopeira, Henrique? Bem, a Etopeira é apenas um dos imensos episódios que semanalmente aparecem no futebol. Tem sido, não é? São uns atrás dos outros. É a Etopeira, é o dinheiro pago pelo Porto ao Estoril, são as histórias do Centeno, mesmo aquela questão que o Centeno tinha pedido. Bem, isso do Centeno é a utilização da política de uma maneira suja. Sim. Mas neste caso das suspeitas do Benfica, isto é inacreditável. E esperava-se que os dirigentes do Benfica, nomeadamente o Luís Filipe Vieira, viesse cá fora e dissesse alguma coisa, porque o Benfica é uma instituição em Portugal, mas está calado. Os sócios do Benfica têm direito a uma explicação. E os portugueses têm direito a uma explicação. Sob pena de nós considerarmos o futebol pura e simplesmente uma associação ou um conjunto de associações dirigidas por uma bandidagem completamente desacreditada, que dá os apitos, dá os corações dourados, dá a fruta, dá... marcado pela corrupção no mundo desportivo, no mundo futebolístico, principalmente é o futebol. Atravessado pela corrupção, pela lavagem de dinheiro, pelo branqueamento de capitais e por tudo aquilo que existe de pior na sociedade. E por isso vemos frequentemente os estádios completamente vazios. E não é só pelas dificuldades que o povo sente, porque os ingleses também sentem dificuldades. Nós sabemos que sentem. E os estádios ingleses estão completamente cheios. E dá gosto assistir a um jogo de futebol na Inglaterra, porque para além do espetáculo dentro do retângulo, tem um espetáculo do público também. Nós estamos a esvaziar o futebol. E o futebol deve ser. Não é um meio de se exibirem maus comportamentos e comportamentos delinquentes até, mas é um meio de educação. Deve ser um meio de educação cívica, educação física e educação cívica. Porque se nós vemos o Benfica, o Porto, o Sporting e outros clubes, nomeadamente a Primeira Liga, são o topo de uma pirâmide. Cá em baixo estão crianças que aprendem a jogar futebol e, em vez de andarem a perder tempo pelas ruas em maus vícios, estão entretidas no exercício físico e podem dar, no futuro podem dar excelentes jogadores de futebol e podem ser um bom investimento para o país. Pense na quantidade de jogadores de futebol que Portugal tem exportado, na quantidade de treinadores de futebol que Portugal tem exportado e nos rendimentos que tudo isso traz ao país. É bom. Também os poderes políticos aqui, os poderes políticos não se querem queimar com o futebol, mas têm de se queimar, porque é o país que está em causa. Como é que os poderes políticos podiam tentar... Primeiro, um código de conduta dos dirigentes e agentes desportivos. Não há. Eles fazem o que querem, dizem o que querem, lhes apetece, como e quando lhes apetece. É urgente um código de conduta para essa gente. Sob pena do futebol continuar em roda livre e ser sujeito a estas vergonhas. Depois vemos o Sr. Paulo Gonçalves, que é um jurista, que é jurista do Benfica, depois foi jurista do Porto, depois do Boa Vista, e depois andam com trapalhadas para a frente e para trás. O próprio Luís Filipe Vieira começou pelo Porto, depois foi para o Benfica. A gente não sabe eles de que clube são. Não são nada. Nós temos todos nós temos assim a nossa paixão clubista, ou o nosso
vosso interesse clubístico, de uma maneira geral, os gostam de futebol. E a esmagadora maioria dos portugueses gosta de futebol. Mas esses indivíduos não, esses indivíduos são mercenários. Um indivíduo que está compreende-se que um jogador de futebol tenha a sua vida profissional. Agora, um dirigente já não é a mesma coisa. Não é? Esses indivíduos parecem mercenários. E é um pouco como... Olha, estou a comparar com a história do Durão Barroso, que negociava, que estava era presidente da Comissão Europeia e depois foi para um banco que negociava com a Comissão Europeia e ele faz lobbying com a Comissão Europeia. Estes indivíduos também são assim. O Filipe Vieira esteve no Porto e depois lá foi para o Benfica. E deixa-nos tudo isto, nos deixa muitas dúvidas sobre a transparência do comportamento destas pessoas. Pois, a credibilidade do próprio mundo do futebol. Então, agora passemos para as eleições em Itália. O Movimento 5 Estrelas, liderado por Di Maio, e a Liga Norte, liderada por Salvini, foram os vencedores destas eleições. Estavam à espera, os italianos? Sim, Matteo Salvini teve a maior votação. A coligação de Matteo Salvini com Berlusconi teve a maior votação, 37%. Mas Di Maggio, do Movimento 5 Estrelas, um rapaz de 31 anos, que foi... Muito novo, que esteve a trabalhar como um assessor desportivo no Nápoles, e nós sabemos o que é o futebol no mundo e sabemos o que é o futebol em Itália. E sabemos o que é o futebol no sul de Itália. Imaginamos o que é este mundo. Mas para os italianos isso não significou nada e eles votaram alegremente em Di Maggio. Ora bem, agora, vai haver um problema. Primeiro, Salvini pretende ser ele o primeiro-ministro, mas ele não tem votos suficientes para um governo passar no Parlamento. Como é que vai fazer agora? Em princípio, não estou a ver que haja outra hipótese, senão o Movimento 5 Estrelas, Di Maggio, aliar-se ao Partido Democrático. Haverá aí uma coligação de centro que terá como oposição uma coligação de direita. Eu penso que vai ser esse o futuro de Itália. Um futuro lamentável, porque a Itália precisa de perceber, e infelizmente precisa de ser explicado aos italianos aquilo que ainda não lhes foi explicado. E infelizmente pessoas como o Matteo Renzi da democracia italiana, do Partido Democrático Italiano, lançou o eleitorado com a sua ambição, com a sua arrogância e com a sua subserviência aos ditames da Alemanha, conduziu a Itália para este beco, quase um beco sem saída. Porque o grande problema da Itália, que é também o grande problema de Portugal, é a impossibilidade não só de desvalorização da moeda, porque estão no euro, mas também de emissão de moeda, de euros. E enquanto isso suceder, indivíduos como o Salvini vão tendo a sua clientela, porque eles apelam aos instintos mais baixos dos italianos, ao racismo e à xenofobia, e tentam mostrar que a culpa é dos imigrantes, quando não é. A Europa precisa desesperadamente de imigrantes, de jovens. A Europa está envelhecida, precisa desesperadamente, a Itália também precisa desesperadamente, Portugal também. Mas a extrema-direita está em grande crescimento. Sim, está em grande crescimento precisamente porque esse discurso de mentira é o discurso que está a produzir efeitos
junto do eleitorado italiano. E a verdade não está a ser dita nem por quem tinha, em primeiro lugar, a obrigação de dizer a verdade, nomeadamente estamos a falar do Partido Democrático Italiano, de Matteo Renzi, e estamos a falar até, de certo modo, do 5 Estrelas, que Sim. também não diz isso com clareza. Já inicialmente propôs um referendo sobre a saída do euro, agora voltou atrás como de uma maneira um pouco camaleónica, como já foi dito, com o referendo sobre a permanência no euro, mas não vemos a reivindicar a possibilidade de o Banco de Itália emitir euros dentro de determinados limites, pelo menos numa percentagem que correspondesse à participação da economia italiana na economia europeia, no conjunto dos países da zona euro. Enquanto esse problema não for enfrentado, a única solução é a solução que aqui na TF Média tem sido aventada pelo professor Jorge Bateira, que é a saída do euro. Mas a saída do euro não é benéfica para a Europa. Não acredita? Não acredito que a saída do euro seja benéfica para a Europa. Seria em última instância. A solução é outra, é a possibilidade dos bancos centrais dos vários países poderem emitir euros, pelo menos na medida da sua participação no produto interno bruto da Europa. Bem, como último tema, eu propunha falarmos da administração de Trump, assim em linhas breves, porque o nosso tempo está a terminar. Está a terminar, sim. Mas ainda temos tempo para falar de Trump. É quase um assunto inevitável. Não é? Ele consegue ocupar-nos, surpreender-nos todas as semanas. Desta vez algo já conhecido, porque já vinha há tempos, a ameaça já vinha há tempos, que é o lançamento de impostos sobre o aço e o alumínio. Decidiu lançar impostos sobre o aço, 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio importados pelos Estados Unidos, e no fundo para tentar responder a uma certa clientela que o elegeu, a um certo eleitorado que confiou que ele nomeadamente ia fazer renascer a indústria, a siderurgia e iria fazer renascer a indústria automóvel americana, e que ele não está a conseguir, e ele então vai com essa. Como é óbvio, a Europa vai ripostar. E aquilo que estamos a verificar é Trump lançar uma guerra económica a nível mundial, porque não só a Europa, mas também a China não vai aceitar isso, a Rússia também não vai aceitar, a Índia também não vai aceitar, e portanto nós o Canadá já não está a aceitar, e nós vamos assistir a uma guerra económica mundial que vai ser altamente prejudicial para o mundo, porque neste momento já há problemas sérios, particularmente na Europa, mas não só na Europa, há problemas sérios a nível mundial, Trump vai meter mais achas para a fogueira. Esperamos que o Partido Republicano, que afinal de contas é contra essas medidas de Trump, as bloqueie. Esperamos que sim. O Partido Republicano já se reuniu, no sentido de há lá muita gente que pretende bloquear essas medidas do Trump. E esperamos que, conjuntamente com o Partido Democrático, as consiga bloquear. Relativamente a Trump, claro que ele está a ser acusado por todos os lados. Ele tem o problema da investigação sobre a interferência da Rússia, de Putin, nas eleições americanas, na sua eleição. A investigação está a chegar ao seu círculo mais íntimo, e vamos ver o que é que isto está. Portanto, ele, acusado com isso, ele pretende, no fundo, fazer
um jogo de diversão da opinião pública para que ela se centre, não nos problemas internos, nomeadamente nas pessoas que se demitem, que são incapazes de trabalhar com ele, com a sua incompetência e com a sua mentira permanente. Só no primeiro ano a Casa Branca perdeu 21 funcionários. Pois perdeu, mas não são funcionários. Da equipa. Da entourage mais íntima daqueles que o elegeram, daqueles que o ajudaram a eleger, de todos aqueles que construíram a máquina e a estratégia para o eleger. Não é quaisquer um, do seu círculo mais íntimo, repare-se. Braços direitos e esquerdos. E claro que ele tem. E a última foi uma que até pode ser que dê. Até pode ser que resulte, que foi esta saída de se encontrar com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Vamos ver o que é que isto dá. Sim. É curioso que realmente vai haver os Jogos Paralímpicos e, no fundo, aquilo que nós temos é dois indivíduos com um certo grau de paralisia mental, como é o da Coreia do Norte e o Trump. Será que eles vão competir nesses Jogos? Muito bem, é a promessa de mais acontecimentos para analisarmos neste programa. Henrique, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu, Sara. Até ao próximo Política Impura.